Então, vamos aqui ao ponto da Dona Maria Modesto, amorosidade, o termômetro do amadurecimento espiritual. Então ela começa assim: temos uma ala no Hospital Esperança, fundada na década de 1980, destinada a receber e tratar dirigentes e líderes cristãos. Entre seus colaboradores, temos grupos preparados por Eurípides Bassanufo, que são altamente especializados em vida psíquica e conhecedores de doenças mentais profundas. Cuidadores amorosos e amáveis foram preparados em cursos intensivos para acompanhar o desencarne e receber no plano espiritual grandes vultos dos segmentos católicos, espíritas, umbandistas, evangélicos e afins, uma vez que foram homens e mulheres dotados de extrema devoção e influência na religião, mas portadores de elevado grau de arrogância e orgulho em seus corações. Era requisito fundamental que fossem orientados por almas doces e pacientes nos primeiros tempos de sua adaptação ao mundo espiritual. Após uma década de experiência nesse setor, chegou-se à conclusão de que alguns traços de personalidade eram inerentes a cada um dos segmentos religiosos. E em 1993, foram criadas alas ainda mais específicas para tratar cada tipo de necessidade apresentada. O setor então cresceu e se transformou em uma das maiores especialidades do hospital. Os perfis mais frequentes nos atendimentos são os companheiros que sofrem com elevados níveis de ansiedade e aflição, decorrentes de acentuado congestionamento mental provocado pelo acúmulo de conhecimentos espirituais e religiosos adquirido na vida física, sem a devida educação das emoções. Que coisa legal. São homens e mulheres bons, porém atormentados e prisioneiros de lamentável inquietude, em razão do pensamento acelerado e da desordenação de seus sentimentos. Apresentam largo grau de confusão, conflitos e alguns até de desorientação psíquica. O cérebro, sem dúvida, é um amortecedor generoso para esse quadro, mas a morte é um fator determinante e apresenta a conta em forma de verdade. Ai de nós sem a misericórdia após o desencarne. Nessa ala, tais pacientes encontram o remédio que os aquieta, bem como benfeitores e tarefeiros com expressiva afetividade que lhe toca as fibras mais reservadas na alma. Não são um exagero dizer que é um local em que eles se preparam para o arrependimento e têm a oportunidade de ampliar a visão sobre as recém-findas reencarnações, nas quais a soberba do saber lhe distraiu de deveres inadiáveis para a própria redenção espiritual. É um ponto de partida para retomarem o equilíbrio, considerando que muitos dos internos, conforme absorvem as técnicas e os novos conhecimentos, tombam nas depressões em função da desilusão de suas crenças. Entre eles encontramos uma geração de dirigentes espíritas reencarnados no início da década de 20, muito adoecidos com severas perturbações, irmãos que aprenderam o espiritismo por fora, sem acompanhar a era do espiritismo por dentro. Vieram
nas práticas e tarefas em prejuízo da educação das próprias tendências e do desenvolvimento de qualidades morais e emocionais para o amor legítimo. Temos 3 ciclos no planejamento das ideias espíritas no planeta. O primeiro foi de 1857 até 1930, começando com o surgimento do Espiritismo até a chegada de Chico Xavier. É o período do alicerce das bases doutrinárias. O segundo foi de 1930 até 2000, etapa na qual a divulgação social dos princípios espíritas realizou-se em larga escala. O terceiro ciclo, em pleno vigor, vem de 2000 até 2070. É o período da harmonização e do desenvolvimento do afeto. Vou dar uma paradinha aqui para a gente falar um pouco desse problema de você estar numa doutrina religiosa, você se encanta com a filosofia da doutrina, mas não entende o para que é aquilo ali, o porquê daquilo ali, e vira um estilo de vida, né? Eu sou espírita. E você coloca um rótulo, cria um bico sisudo, por quê? Porque você tem medo de se misturar e se contaminar. E é interessante que nesses estudos de frequência, a gente vai ver que a transformação, mesmo que a gente queira a transformação externa, ela começa pelo interno. E essa transformação pelo interno, geralmente ela começa com um desconforto. A gente era de uma forma, aí estamos vendo que você tem que se polir, você tem que ser mais amoroso, você tem que ser mais fraterno. E isso aí vai na contramão do teu jeito de ser dessa época toda, né? E ali você faz uma força tremenda para se condicionar. Eu estava até vendo uns exercícios de neurociência que eu achei até interessante, que casa bem com, uma vez, o Divaldo falando que para a gente fazer exercício de sorriso. Fica sorrindo. Cara de bobo, faz cara de bobo. Está no carro, fica sorrindo. A hora que tu está sozinho, fica sorrindo. E a neurociência põe um exercício para tu botar um lápis na boca, porque a face fica como se você estivesse sorrindo. E aquilo ali vai criar todo um mecanismo de descontaminação de problemas, de peso na consciência, de uma porção de coisa, só pelo ato da tua fisionomia não estar sisuda, não estar fechada. Botar um pedaço de pau, um lápis na boca, porque aquilo ali... E eles fizeram testes com pessoas que ficaram com a face normal, outras com cara fechada e outras com essa cara mais risonha. E eles viram a diferença de comportamento depois de um tempo de cada um. Então a gente tem que ver que é no exercício que a gente vai mudando. Isso aí corrobora com o que os ascensionados falam. Massificação de mensagem. Eles falam até para você criar um mantra e toda noite lá e repetindo o mantra. Porque a vida é uma mentira. Ele coloca, o teu jeito de ser tem que começar com uma mentira. Tem que ser contra o que você é. E você vai repetindo para aquilo lá se encaixar, começar a trocar o arquivo interno teu. Tira a mensagem antiga, grosseira, violenta, e a mensagem que você está massificando agora, mais fraterna, mais amorosa, para você se condicionar, começar a se condicionar. Então essa transformação começa como um sofrimento, como uma coisa desconfortável, por causa de mudança de hábito.
Mas só que aquilo não é um movimento. Aquilo não é um movimento. Aquilo ali é uma iniciação de forma de ser. Então, o movimento começa quando você tem essa iniciação, esse insight, porra, tem que andar por ali, porque é ali que é o local. Aí, quando você começar a emitir luz para esse início, esse insight, é que ele vai começar a criar o movimento. E você vai ter que sempre jogar energias ali luminosa para aquilo ir crescendo dentro de você. Caso contrário, você desiste, e desiste por uma porção de fatores. Fatores comportamentais, fatores de crenças limitantes. Eu casei, só Deus que pode separar. Aquele trabalho, eles me deram oportunidade, me fizeram isso. Aí você cria uma porção de coisas, de situações, para ir preso ali numa coisa que você reclama porque ganha pouco, porque não tem esse benefício, não tem aquele outro, e você até então se prende porque, na hora que eu precisei, aquele cara me ajudou. Se não der certo ali, ele não vai nem querer saber de mim. Eu crio tudo, e aquilo tudo ali está se começando por essa mudança, que começou por um sofrimento, mudança de comportamento, de pensamento, e que se eu armazenar de energias positivas, ele vai ir lá para frente de uma forma legal. Mas se eu mantiver esses bloqueios por causa de crenças, por causa de situações emocionais que me deixam limitado, eu não posso largar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, por causa do afetivo, e você vai continuando ali por causa desses bloqueios que você mesmo cria, né? E o amor é um problema para implantar isso dentro da gente, né? Podemos assim resumir essas 3 etapas sob a perspectiva da missão desses dirigentes. Então vamos aqui, são 1, 2, 3. Primeira geração. Podemos assim resumir essas 3 etapas sob a perspectiva da missão desses dirigentes. Mas qual eram as 3 etapas do desenvolvimento do conhecimento espírita, né? Antes de Chico Xavier, durante Chico Xavier e depois de 2070. Então vamos na primeira geração, que é antes de Chico Xavier, os obreiros da caridade e do fenômeno mediúnico. Aí eu vou falar logo o que ele coloca aqui, né? Obreiros da mediunidade e do fenômeno mediúnico. Então essa primeira geração são espíritos com culpas muito acentuadas, que se desdobraram nos serviços de caridade para amenizar suas dores e na aplicação de mediunidade como arrimo de sua fé. Então tiveram que ir na dor, né, mano? Então isso aí já é o lado de você entender que o movimento está se iniciando em cima do desconforto, da dor, mas sabe que é aquele caminho. Segundo movimento, segunda geração, os moderadores de pensamento espírita. Então, segunda geração, espíritos com grande bagagem filosófica e religiosa, portadores de muito orgulho e vaidade, que buscaram no conhecimento adquirido recursos para se reorientarem na vida. Então, isso aí já é o caminho já propriamente dito. Só que esse caminho vai se visualizar em cima dessa energia que você vai alimentar aquele vórtice ali, né? Terceiro, os construtores da amorosidade. Espíritos cansados de si mesmo e com muita angústia a respeito do amor,
trazem uma extrema necessidade de viver seus relacionamentos com mais afetividade. Podemos também resumi-la sobre os aspectos da necessidade espiritual desses espíritos. Aí foi falado isso. Então, volta aqui a Maria Modesto. As nossas alas de hoje estão abarrotadas dos espíritos das 2 primeiras gerações. E alguns já retornam ao mundo físico angustiados por um recomeço em bases novas. A culpa e o orgulho de outrora migraram dentro de suas almas para uma dilacerante saudade de si próprio, uma sensação angustiante do abandono e solidão no mundo. Sentem muita falta de relacionamento legítimo, de contato fraterno e de vivência do afeto. Então, quer dizer, eles estão aí na transformação. O desconforto, no caso, é o primeiro passo. Mas pode ser o único, né? Pode ser o único quando a gente entra para esse lado da fragilidade, de não aguentar o tranco. Pô, eu não consigo fazer isso. Aí tu para ali e fica. Então, continua ela aqui. Estão novamente na seara com 5, 10 ou 20 anos de idade em busca de amorosidade, repugnando os aspectos mais formais e dogmáticos. Eles fazem parte de uma geração com perfis completamente distintos de seus antecessores e trazem um clamor muito vigoroso para a diversidade, o calor humano e a proximidade afetiva. Antes de renascerem, receberam um preparo nessas áreas especializadas do Hospital Esperança, visando melhores chances de êxito em suas reencarnações. No fim dos anos 90, foi criado um curso de amorosidade à luz do espírito imortal, do qual todos participaram antes de renascer. A utilidade desse curso ampliou-se com tanta rapidez e variações que foram criadas várias escolas inspiradas nessa proposta sob a inspiração e a didática do nosso diretor e educador Eurípides Bassanufo. Inclusive, muitos encarnados começaram a reciclar conceitos ao frequentarem essas escolas durante o desdobramento pelo sono. É interessante isso aqui, eu comprei o livro que ela vai indicar aqui, ó. Há turmas específicas para esse fim, outros com mais idade, porém aberto a essa amorosidade nas relações. Igualmente frequentam esses cursos. O índice de frequência varia entre 20% e 30%. Quer dizer, muita gente se matricula, mas o índice de frequência é 20% ou 30% de presença dos que são matriculados. Este assunto já foi alvo dos estudos da nossa querida irmã Dufour. Ela coloca aqui embaixo. É um livro. Quer dizer, foi um curso, mas também foi um livro que a irmã Dufour editou. 1/3 da vida. Autoria espiritual da irmã Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira, editora Dufour. Mesmo estando compromissado com a reforma íntima, o índice de frequência variado entre 20% e 30% de presença dos que são matriculados é muito baixo, mostrando a dificuldade que o espírito encarnado tem para se manter nos propósitos de estudo durante a emancipação pelo sono físico. E eu coloco isso aqui como uma falta de autoconhecimento. Que muitas vezes, até o Erlei mesmo fala, não que na pátria espiritual, no mundo espiritual, na espiritualidade, e há uma falta de entender
sobre espiritualidade. A gente fala de espiritualidade como? Quando morrer, eu vou estar na espiritualidade. Espiritualidade é tudo. Uma capa do celular é espiritualidade. Tudo é experiência de vida para a gente interagir, para a gente aprender. E eu tenho que entender quem habita em mim. Um marginal, um bandido, um santo, um pacífico. E a gente não parte para esse lado do autoconhecimento, né? E entra nessa, quando vai para o sono. Eu falo isso, mas eu sou um, por isso que eu comprei o livro. Porque eu sou um descuidado na hora de dormir. Ainda mais nessa vida atribulada, o corre-corre, uma necessidade do dinheiro e tal. Pô, às vezes tu chega em casa, tu nem lembra de fazer uma prece, nem nada, cai ali e apaga no sono. Ou puxa uma conversa com a mulher do lado, quando vê, apagou, dormiu. E quando ela falou sobre esse livro, eu falei, pô, vou comprar esse livro para ver se me dá um puxão de orelha, Aí eu comprei até, eu paguei, eu acho que nele, quanto foi? Acho que foi R$20 e 17 o frete. Eu falei, vamos ver se o livro é bom mesmo. Então ela continua aqui. O curso é muito disputado pelos encarnados. E as vagas são preenchidas somente por pessoas que apresentam assiduidade no seu processo de educação emocional e sensibilidade para a proposta renovadora da humanidade, um planeta com mais coração. Participar do curso requer responsabilidade acentuada e costuma causar fortes emoções em quem absorve as orientações e realiza os tratamentos. Ao regressarem ao corpo, após cada aula, os alunos não são mais os mesmos. É óbvio que se espera que sejam sempre melhores. Quer dizer, não são mais o mesmo, mas não quer dizer que seja melhor, né? É o que eu acabei de dizer aqui sobre essa transformação, né? É uma situação impactante e que a dependência emocional associada com o hábito de interagir nesse mundo físico e os gostos, né? Os gozos e a dependência emocional, os gozos da vida física e as crenças limitantes vão te fazer, de repente, porra, eu não consigo andar dessa forma aí, deixa para depois. Ainda mais que eu sou espírita, a morte não existe, tem muitas encarnações, deixa para a próxima. E aí vai criando essas formas de pensar conveniente, né? Nosso objetivo prioritário nesta obra é chamar a atenção para o tema considerado o mais urgente em assuntos de espiritualização humana. A amorosidade como expressão plena de maturidade espiritual. Hermance Dufour organizou os textos que sintetizam parcialmente o referido curso no Hospital Esperança. Poderíamos dizer que menos de 10% dos conteúdos são aqui apresentados, cujo fim maior é a formação das oficinas edificantes nos grupos de espiritualização desejosos de discutir e expandir as qualidades do amor em suas vidas. Aqui, no caso, ele está falando desse livro aqui, né? A gente falou do outro. Ficaremos gratos e felizes se colaborarmos para abrir as portas das casas de espiritualização, para que haja uma conduta humanizada e amável em seus projetos de esclarecimento e formação. Destacamos aqui de forma acentuada e urgente as agremiações espíritas. Para nós, a amorosidade é o melhor termômetro do amadurecimento espiritual e o caminho para uma terra mais justa e benevolente. Que Jesus, o pastor amoroso e eterno, nos guie os propósitos sinceros. Que assim seja. Pedir para o Valdemir fazer a prece. Agradecer então a Deus por mais uma noite de estudo em busca do conhecimento da mediunidade
pedindo a Deus que dê assim, a força e a coragem da gente pôr em prática, né, tudo isso aí no dia a dia, na vivência, lembrando dos companheiros, dos irmãos, nas suas provas, nas suas expiações, nas suas lutas diárias, também possam ter resistência suficiente de vencerem a si próprio, né? É o que todos nós buscamos, e conforme foi dito, que a gente possa, né, estar apto, né, às mudanças necessárias para que cheguemos a ter um pouco mais de paz, né, e a felicidade, que é a meta de todos nós. Que a reunião possa prosseguir na paz de Deus. Que assim seja. Então vamos continuar aqui com o livro dos médiuns. Cento e 222. Pô. Então, estamos no livro dos médiuns, capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. E vamos a pergunta 221, segundo 221, segunda. Ué, não entendi essa aqui, segunda. Ah, deve ser essa aqui mesmo. Pô, aqui não parece um 2 elevado a 2? É. Aí quer dizer, dele botar um A, botou um 2, né? É. Aí eu tô, ué, tem a subpergunta e a outra subpergunta. Ah, mas aqui não, aqui só está a segunda. Aí por isso que eu vi que é errado ali. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Então, eu vou repetir. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluidos que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Ainda mais a mediunidade dentro de uma casa de candomblé, né? Que o pessoal faz aquela roda, vai andando e fica a noite toda naquilo, hein? Aí sai dali quebrado, né? Eu é que sei, eu ia para saía de Vicente de Carvalho. Não, Vicente Carvalho não, Vicente Carvalho que a gente pegava o ônibus. Saía de Tomás Coelho e ia andando até Vicente Carvalho, a praça de Vicente Carvalho, pegar um ônibus para... Pô, e agora esqueci o nome do lugar, passo lá de vez em quando, lá em Caxias, lá para dentro. Lá depois do... perto... não é lote 15, não, é perto do lote 15. Veio o nome aqui na ponta da boca, Vale do Ipê. Lá para dentro. Era um centro, começava 8, 9 horas, terminava de manhã. Eu era um garoto, saía moído dali. Ficava sentado, esperando minha mãe lá na roda, lá, e vai para lá, e conversa, e tal. De manhã, e quando chegava em casa, estava morto. E caramba, né? Como é que pode ter... E aquilo tudo para ter uma vidazinha melhor. E as pessoas acham que para ter uma vida melhor, você tem que fazer pactos, tem que fazer, sei lá, criar situações. A questão é trabalhar o autoconhecimento, é criar essa potencialidade de energia dentro de você e saber canalizar a energia boa para dentro de você e expurgar ali, ou transmutar a energia mais trevosa, né? Só que eu vejo que na educação religiosa, não é só evangélico católico, o espírita não tem essa autorresponsabilidade. Agora que esse lado frequencial está vindo, porque antes não é uma autorresponsabilidade.
É você ali ficar de uma forma prostrada, esperando a graça divina. Não é você trabalhar a tua educação, a tua ética, a tua moral. Apesar que nesse mundo físico, ética e moral é questão de ponto de vista, né? Mas aquilo ali, a ética e a moral é para você também, o que te ajuda é para você não criar um juízo. Você vê lá, oh, isso é ético, isso não é ético. E pronto. Aí tu não cria um juízo, tu já vai no conceito já pré-estabelecido. Mas esse lado da autorresponsabilidade é pouco trabalhado nas casas religiosas. Essa semana eu tive uma reunião, no início da semana, com um supervisor de uma distribuidora, de uma agência de promotores. Cara, esse supervisor, gente boa, muita gente boa. Mas o cara é meio fanático religioso. Ele estava lá e ele começa, na paz do Senhor, e começa a falar sobre religião, contemplando Jesus ali, mas de uma forma muito extensa. Pô, cara, tu está numa reunião de empresa de bebida alcoólica. O dono está ali. Ele está sendo educado contigo. Pô, mas ele quer a disseminação do álcool para o mundo todo. Quanto mais. Só que uma vez eu vi um filme de Jesus que João, o Batista, estava batizando lá, aí veio um guardião romano, mas, mestre, falando como João, né? Mestre, o que eu tenho que fazer? Eu sou um guardião do exército romano. Faz o teu serviço. Faz o teu serviço. E na medida do possível, põe o amor também junto ao serviço. Pô, eu achei aquilo muito legal, porque você não tem que se bandear para um lado ou para o outro, você tem que trabalhar ali na tua função. E pronto. E procurar botar amor naquilo ali. E aquilo ali te tira de uma porção de pensamentos, sabe? Eu não vou trabalhar com álcool, não vou trabalhar com fumo, e agora comer gordura é ruim, não vou trabalhar com gordura. Toda hora é uma moda nova. E você, é que nem os ascensionários falou, uma boca de fumo, o dono, o gerente, o dono da boca de fumo, ele não é um agente do mal, ele é um comerciante que está comercializando coisas ali e vai ali comprar. Agora, aquele que mata, que faz, aí já é outra coisa. Ele está falando do trabalho em si ali. E esse negócio de não pagar imposto, aquilo é coisa aqui da terra. Quem vai ali, compra ali o teu bagulho lá, leva e quer consumir, é o mesmo que vai num bar, compra uma garrafa de cachaça e leva para casa. E cada um está quem está ali procurando aquilo está na tua vibração frequencial. E a gente é que julga que é isso ou é aquilo por nossas crenças, né? Então, vamos ao Filosofia da Mediunidade. Estamos no quarto livro, né? Capítulo 51, Causando Fadiga, é o título. E o Miramês começa assim. Minha perna colou na cadeira. O Miramês começa assim. Certamente que pode causar fadiga ao médium. Esse texto que eu baixei é todo irregular, está tudo junto. Certamente que pode causar fadiga ao médium o exercício prolongado da mediunidade e pode provocar uma estafa de difícil reparo. No entanto, isto não ocorre somente com a mediunidade, mas de tudo que faz-se exageradamente. Vem um cansaço esgotando as forças psíquicas. E nesse sentido que devemos estudar, meditar, examinar, examinando com bom senso, usando as palavras do Evangelho, para não cair em novas tentações. O médium deve ser parcimonioso
usar sempre a disciplina em todos os seus exercícios mediúnicos, para não chegar à estafa. A depressão é porta para os grandes sofrimentos. É compreensível que a perda de certos fluidos nos trabalhos mediúnicos sejam reparados pelo descanso. O sono é reparador das forças perdidas, porém, até certo ponto. Quando passa ao exagero, o reparo é demorado, acarretando, por vezes, até a suspensão da faculdade por pouco tempo, por tempo demorado ou definitivamente, dependendo do caso em que ocorreu o desequilíbrio. Os médios de efeito físico, nos trabalhos em sequência demorada, sofrem um dispêndio de fluidos muito acentuado, capaz de os levar à decadência. Se eles forem tomados pela vaidade de quererem se apresentar como os melhores, se fugirem das regras da educação mediúnica, não se interessarem muito pelos caminhos da moralização, em torno de si deverão se reunir entidades da mesma sintonia, e os desequilíbrios chegarão em sutileza na sua vida, sem que eles percebam os fatos. Aí a gente vai ver esses médios aí fazerem umas besteiras, né? De repente, no frisson de querer aparecer e querer toda hora dar comunicação, e de repente alguns espíritos são preparados para isso, né? Não dizem que o Chico Xavier ficava até tarde da noite lá psicografando, de dia trabalhava e à noite ia para o centro fazer psicografia até tarde da noite, quer dizer. De repente ele já era bem preparado para isso, né? Se os espíritos que o assistem não mais forem ouvidos, afastar-se-ão e outros se aproximarão, mudando o ambiente para a prática da mistificação. A mediunidade é motivo de harmonia espiritual. Se são obedecidas as regras naturais, cujos pontos mais relevantes são tratados na codificação do Espiritismo e nas obras que lhe dão continuação. É forçoso saber os caminhos que devem tomar os intérpretes dos espíritos, porque tudo na vida tem leis que regulam a estabilidade, que é fruto do entendimento, do amor, da caridade e do trabalho. Olhemos a natureza e as leis, mesmo as da terra, que veremos os fundamentos. Os trabalhos dos homens, passando dos limites traçados pelas leis físicas, passam a ser incômodos, podendo surgir a fadiga igualmente por falta de compreensão do que se faz. Em tudo deves agir com cuidado, para não passares dos limites, avançando o sinal traçado pela ciência divina, ocasionas o dispêndio das forças naturais acumuladas no teu soma, de maneira que poderá acontecer o pior. Aí não podes dizer que foi por causa da mediunidade, que foi o exercício mediúnico, a fonte desses desequilíbrios. Quantos médicos, quantos advogados, quantos padres, quantos comerciantes, quantas donas de casa, quantos espíritas e protestantes não encontramos em casas de saúde em busca de equilíbrio psíquico que perderam nas suas profissões e mesmo no exercício muito prolongado da caridade. É falta de conhecimento dos sinais de advertência da vida. Quem avança os sinais está sujeito às consequências do desrespeito à lei. Todo exagero encontra na frente fadigas que podem gerar muitos tipos de desequilíbrios,
materiais e psíquicos, tomamos a fala. O repouso é fonte de reparos espirituais e físicos. No entanto, como misericórdia é uma ajuda para que possas aprender a disciplinar que a vida te mostra todos os dias. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram. Isso está lá em Hebreus 2, versículo 2 e 3. Ele não coloca aqui a parte só do versículo, botou tudo junto. O Evangelho fala da negligência dos companheiros da verdade. Aquele que transgride a lei recebe o justo castigo pelas próprias leis. As leis da terra nos mostram as do céu. E ele finaliza. Começa a praticar o respeito às leis ainda no chão em que vives, nas lutas do dia a dia, que será melhor para ti quando estiveres fora do corpo. Muito legal, né? Que mostra aqui o porquê parar, apesar que é meio complicado, né? Aqui, quando tu para no sinal, o cara, aqui tá todo mundo acostumado a avançar, quando tu para no sinal, o cara tá atrás já buzinando, piscando farol, tá, acho que até arrumar até uma briga. Aí, quer dizer, eu avanço o sinal sim, quando eu não tenho ninguém para atravessar e tem muita gente atrás, que sinal tu arruma uma confusão aqui. Na Zona Sul isso não acontece, Zona Sul não, todo mundo para no sinal, ficou vermelho, parou. Mas aqui tu não pode parar no sinal vermelho, se não tiver ninguém para atravessar, tu não pode parar. Se parar, já estão te xingando. Aí, quer dizer, já virou um hábito. Sinal vermelho sem pedestre é passar direto. Então, vamos começar agora. Vamos para a segunda parte. Ainda bem que tem pouco. Tem só 15 minutos, não vai ficar tão extenso assim, com pouca gente. Ô, Valdemir, por mim não tem problema a luz acesa, não. Aí é contigo. Não, também não tem problema, não. Eu vou mostrar a porta aqui só. Deixa o portão aqui. Vou chegar minha mãe aqui. Pelo menos encarnado, né? Então vamos levar o nosso pensamento ao nosso modelo guia e tentar dialogar com ele. Mestre Jesus, agradecemos por essa tarde e noite aqui, nós reunidos, nessa proposta de reeducação, de autoconhecimento, para trabalhar de forma mais sábia a autoiluminação. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa segunda parte de fraternidade entre irmãos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao diálogo com o Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa tarde e noite de estudo e que a paz possa ter sido a resultante na casa mental de todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E só temos mais uma vez a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus.
Em nome do Mestre Jesus está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Faço aqui uma posição sentada aqui, está me dando uma flor que é assim, estranha, para a costela, entendeu? Não fez nenhum exercício assim, corrida, nada não, né? Tem um tempo, já sei que está mais de um mês por isso. Ah, é? Sim. Você leva bolsa? Bolsa? É. Eu tive uma dor dessa. Aí eu fui no UPA do João 23. Aí a mulher chegou e falou, você leva pasta? Aí eu falei, eu ando com pasta. Eu era vendedor de rua. Aí eu ando com pasta, é a pasta. Aí ele falou, eu não sei o que mandou fazer e apontar para... Agora respira, tranca a respiração, tá doendo? Eu não sei se tava ou não tava. Aí ele falou, tá vendo? É o peso, para de andar com ela. E desse lado de pés, do lado do pai, o meu não era pasta mesmo. Eu usava uma pasta 007. Porra, e às vezes estava cheio de papel e estava pesada. Aí eu andava. E eu andava às vezes lá do Largo do Machado, aí até Botafogo. Passava pelo Flamengo, Botafogo, de cliente em cliente andando. Depois eu voltava para pegar o carro. Às vezes eu pegava um ônibus para voltar o carro, às vezes eu voltava. Aí andava. Sempre do lado de cá, esse lado aqui. Não, meu Deus, foi o mesmo lado. Aí ela fez assim, ela mandou tomar um remédio, um antimuscular, não sei o que lá, muscular, né? O anti-inflamatório? Não foi anti-inflamatório, não, foi anti-muscular. Minuzolida, não sei se é minuzolida. Sei lá, mandou tomar um remédio. Fala com Deus. Igualmente. Aí era um relaxante muscular, né? Aí passou. Fui tomando, aí passou. Eu vou parar de usar, pelo menos do lado de cá, que eu sempre uso aqui. Levar ela pendurada. Vou botar no ombro e evitar de usar. Tá? E o pessoal hoje pediu fogo. Assim, eu queria sair, resolver um negócio com a neta. Fazer um vídeo para viajando, e assim também com os caras. Só viajando, né? Tá,